Olá, estudantes. Meu nome é Júlio e sou professor de Química da região de Votorantim, tá? E hoje a gente vai tratar em um tema muito interessante, que são as forças de interação intermoleculares. Esse tema está contido com a habilidade do segundo ano do ensino médio, que é o reconhecer as forças de interação intermoleculares, mais especificamente as forças de London e ligações de hidrogênio. Para isso, nós veremos uma experimentação que eu realizei usando 500 ml de água e 500 ml de álcool. Irei adicionar os dois em um balão volumétrico de 1 litro. Será que essa adição desses dois volumes atingirá a marca de 1 litro? Acompanhe o vídeo aí para a gente já explicar e tentar achar as evidências do fenômeno químico que ocorre nesse processo. Vamos lá? Olá, estudantes, tudo bem? Hoje nós faremos uma experimentação bem simples e muito curiosa, tá? O que nós faremos? Nós adicionaremos nesses balões volumétricos, que é uma vidraria aqui da química, tá? Que é utilizada para medir volume, tá? Então nós temos dois balões volumétricos de 500 ml, um balão volumétrico de 1000 ml. O que nós faremos? Adicionaremos em um balão volumétrico água e outro balão volumétrico álcool e vamos ver quanto que vai dar de volume, tudo bem? Primeiramente, o que nós faremos? Como medida de aferição, eu vou adicionar água e água em 500 ml, 500 ml e depois comprovar no nosso aparelho se a medida vai resultar em 1 litro, ou seja, 1000 ml. Vamos lá então? Então eu vou colocar água e aferir o nosso aparelho, tá? Nós temos aqui, ó, nesses becks aqui eu coloquei água, tá? Então eu vou adicionar água aqui, tá? Com medida de aferição, tudo bem? Vamos lá. Espera um pouquinho. Como nós percebemos, aqui ó, nós temos uma medida, tá? Olha, medida de 500 ml. Eu vou completar até a marca, tá? Aqui tem uma picetinha, onde eu vou completar com 500 ml. Tudo bem? Mais um pouquinho só. Podemos comprovar que temos 500 ml aqui certinho, tudo bem? Agora vou adicionar mais 500 ml no outro balão volumétrico, tá? Para chegar na marca, para a gente ter um pouco de perfeição, a gente vai na piceta, tá? Então, 500 ml também, tá? Então, a fim de aferir o nosso aparelho, eu vou colocar em um balão volumétrico de 1000 ml, tá?
primeiro balão se foi, mas o outro balão de 500, tá? Então, comprovando aqui, ó, na nossa marca aqui, de 1000 ml, conferido o nosso balão de 1000 ml aferido. Então, 500 ml com mais 500 ml, temos 1000 ml como esperado, tudo bem? Agora, vou voltar e adicionar 500 ml de água, tá? Vou voltar 500 ml de água aqui em um balão volumétrico. Capseta, tá? A gente precisa acertar o menisco. O menisco o que é? Essa marca aqui, ó, ela fica um pouco abaulada, ela sempre na marca de baixo, que é a aferição, a 500 ml de água, tá? Então eu vou deixar nossos 500 ml reservado de água aqui, tá? Esses 500 ml que nós temos aqui eu vou descartar, tudo bem? Retornando, tá? Tudo bem? Vamos lá então. Nós faremos agora o nosso balão, que ficou vazio aqui também. Vou adicionar álcool. Qual é o álcool que nós estamos usando? Ó, é o álcool etílico, tá? Álcool etílico 96 graus GL, tá? É um álcool com uma porcentagem bastante alta de álcool, tá? Eu só tampei a marca aqui para não aparecer, tá? Então, eu vou adicionar 500 ml de álcool aqui. Já dá para imaginar o que vai acontecer, né? O que vocês acham? Vai acontecer o quê? Ao misturar a água e o álcool depois. Lógico, 500 ml com 500 ml vai resultar em 1 litro, né? Como vimos da água. Vamos analisar então? Então aqui, estou adicionando o álcool, tá? Até chegar nos 500 ml. Analisando. 500, peraí, deixa eu deixar isso aqui. 500 ml de álcool. Então nós temos agora 500 ml de álcool do meu lado direito, 500 ml de água do meu lado esquerdo, tá? Adicionar, porém, antes eu vou fazer uma outra aferição. Eu vou medir quanto que nós temos de temperatura na minha água, tá? Então adicionando aqui, ó, esse é um termômetro com bulbo móvel aqui, tá? Então a gente vai analisar ali, ó, temperatura de 26 graus, 25,8, tá? Todo mundo pegou? 25,8? 25,1, então está se regularizando a temperatura. Eu vou dar um tempinho aqui para ela se normalizar aqui, tá? 24,9.
Estabilizou, né? 24,9. Vamos lá? O que eu vou fazer? Vou adicionar já o meu termômetro no meu balão volumétrico de 1000 ml. Tá? Deixar ele lá no fundo. E vou adicionar a água e o álcool. 500 ml de água com mais 500 ml de álcool, numa temperatura de 24,9 que estava, né? Então vamos lá. Então 500 ml de água já lá, tá? Agora 500 ml de álcool. Vocês percebem como ela vai ficando diferente essa mistura? Vou adicionar todo esse álcool aqui. O álcool 96 graus GL, tá bom? Muito bem. Adicionei, né? Agora eu vou tirar. Vou fazer o quê? Vou agitar um pouquinho isso aqui, tá? Vou agitar por quê? Para que as moléculas de água e de álcool interajam entre si um pouco, tá? Temperatura, gente, dá uma olhada, como que está aqui, 29,5, aumentou 5 graus Celsius. Vamos dar uma analisada no volume. Onde que está a nossa marca? Ó, a nossa marca está aqui, vocês estão vendo aqui, bem aqui em cima. Olha onde que foi adicionado o nosso volume. Nós temos muito menos do que 1000 ml, tá? Agora é com vocês. É a pergunta que eu deixo aí. O que será que aconteceu? Qual o motivo real dessa mudança, dessa temperatura em 5 graus Celsius e essa mudança de volume? Por que 500 ml de água e 500 ml de álcool não resultam em 1000 ml? Existe alguma explicação para isso? Vamos entender isso? Quero que vocês pensem. Um abraço. Vamos lá, pessoal? Assistiram o vídeo aí? O que vocês acharam? Por que o volume diminuiu? Pergunta que fica aí, ó. 500 ml de água e 500 ml de álcool. Por que não deu 1000 ml? E outra pergunta também. Por que será que a temperatura houve um aumento? Por que aumentou essa temperatura? Vamos buscar as nossas explicações aí? Para isso, a gente vai usar o conceito da ligação química. Depois, veremos a eletronegatividade, depois a polaridade e, por fim, vamos fazer todo o nosso incremento fazendo as forças de interação intermoleculares. Tudo bem? Vamos lá. Primeira pergunta que fica, por que os átomos se ligam? O que será que acontece? Os átomos se ligam, buscando as nossas explicações, vou buscar nas 3 tipos de ligações químicas. Primeiro tipo de ligação química que a gente vai ver, ligação iônica. A ligação iônica ocorre sempre entre metais e um ametal. Eu usei o caso aqui, para a gente especificar aqui, o NaCl, tá? O NaCl, vamos aqui no exemplo aqui da lousa aqui, gente, ó. O NaCl é o sal de cozinha, tá? O sal de cozinha, ele é formado a partir de 2 átomos, que é o sódio, tá? E o cloro. O que acontece com o sódio e com o cloro?
O sódio, que tem número atômico 11, e o cloro, que tem número atômico 17, eles se unem. De que forma que esses átomos se unem? O Na tem como distribuição eletrônica 3 camadas, tá? O sódio, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, e ele tem apenas 1 elétron na sua última camada. E o cloro tem 3 camadinhas eletrônicas também, porém ele tem 2 elétrons na primeira, temos 7 elétrons na última camada. Vejam bem que interessante isso, ó. Eles têm 7 elétrons na última camada. Os átomos, eles se ligam porque eles são instáveis e eles buscam a estabilidade. Qual que é a estabilidade que os átomos procuram? Os átomos procuram a estabilidade de ficar com 8 elétrons na última camada, tá? Como nós vimos na tabela periódica lá, ó, lá na última camada, no último grupo aqui que nós temos, ó, são os gases nobres. Os gases nobres são estáveis por natureza. Por quê? Porque eles possuem 8 elétrons na camada de valência, certo? E o que acontece em uma ligação química? Acontece que todos os átomos, ao se ligarem, eles buscam essa estabilidade, ou seja, eles buscam atingir os 8 elétrons na última camada, com exceção para 2 átomos, tá? Que é o hidrogênio e o hélio. Existem outras exceções, porém, hoje vamos abordar somente esses dois, que é o hidrogênio e o hélio, tudo bem? O que acontece aqui com o cloro e com o sódio? O sódio tem que ficar com 8 elétrons e o cloro com 8 elétrons também, tá? Qual é a forma que eles fazem? O sódio acaba doando este elétron da sua última camada para o cloro. E o cloro, que tinha 7 elétrons na sua última camada, acaba ficando com os 8. O que ocorre com o sódio? O sódio perde esse elétron, ou seja, ele perde toda essa camada, tá? E ele fica com 8 elétrons na sua camada anterior e o cloro com os 8 também. E assim eles se estabilizam, ele adquire estabilidade. Estamos falando do quê? Ligação entre átomos, tudo bem? Isto é a ligação iônica, ou seja, a doação de elétrons que ocorre de um metal para um ametal, tudo bem? Vamos ver mais um tipo de ligação química, que é a ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação diferente da ligação iônica. Na ligação covalente, eu vou usar como exemplo a água, tá? A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como que elas se ligam? Eu tenho um ametal, tá? Esse ametal, o oxigênio, ele possui 6 elétrons na sua camada de valência, tá? 6 elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada eletrônica. Como nós temos o hidrogênio, que possui apenas 1 elétron, ele vai realizar 2 ligações covalentes. Como que ocorre isso daqui, gente? Na ligação iônica, ocorre a doação do elétron do metal para o ametal. Porém, aqui, imaginem só o hidrogênio doar 1 elétron para o oxigênio. Ele ficaria sem nenhum. Então, qual que é a artimanha que os átomos usam? Eles compartilham pares de elétrons. Então, esse par de elétrons vai ser usado por esse hidrogênio e pelo oxigênio. Lembra que nós falamos aí que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons? Então, o que vai ocorrer? Esse hidrogênio vai usar esse elétron do oxigênio para se estabilizar. Ele vai se estabilizar com 2 elétrons aqui. Porém, o oxigênio, nesse momento, ele ficou com 6 elétrons e mais 1 elétron do hidrogênio. Então, ele está com 7. O que ele faz? Mais uma ligação covalente. Assim, o oxigênio fica com os 6, 7, 8 elétrons, estabilizando, e o hidrogênio com 2 elétrons cada um. O que ocorre? A estabilização, e eu formo uma molécula de água. Essa molécula de água está estável através dessas ligações covalentes. A ligação covalente, então, compartilhamento de elétrons. Tudo bem? Vamos agora analisar outro tipo de ligação ocorrendo entre os metais.
que é a ligação metálica. A ligação metálica, ela ocorre, pessoal, sempre entre metais, tá? Logicamente. Então, eu usei o exemplo aqui do potássio. Vamos usar outro exemplo ainda, ó, do ferro, tá? O ferro, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Ele perde esses 2 elétrons, se transformando em um cátion, tudo bem? E para onde que vão esses elétrons que estão ao redor do ferro? Eles ficam vagando entre esses cátions, tá? Ó, eles ficam aqui vagando entre os cátions. E o que ocorre? Os átomos de ferro se unem dessa forma, tá? Formando uma ligação metálica, ou seja, os metais se unem através dessa maneira. Como que ocorre? Nós chamamos isso aí de mar de elétrons, porque os elétrons estão entre os cátions. E é assim que ocorre, tudo bem? Vamos lá, e nós estamos falando entre as ligações entre os átomos, tá? Porém, existe uma situação que a gente precisa ver muito atento, que é a eletronegatividade. É a tendência que os átomos têm de atrair os elétrons para perto dele. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui, ó. O ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, HCl, é um ácido que está contido no nosso estômago, tá? Ele é usado para decompor os alimentos que caem no nosso estômago. Então, ele vai ajudar na digestão. É um ácido forte, porém, nós temos uma concentração um pouco baixa no nosso estômago, tá? Como que ocorre? Na ligação, nós vimos que o cloro, ele tem 7 elétrons na sua última camada, não é isso? Então, ó, ele tendo 7 elétrons na sua última camada e o hidrogênio apenas um elétron, eles compartilham um par de elétrons aqui. A gente sempre faz essa representação dessa forma, tá? Porém, nós percebemos e sabemos que o cloro é um átomo muito mais eletronegativo. Ele tem esse poder de atrair os elétrons para perto dele. Nós temos até uma fila de eletronegatividade aqui, ó, tá? Aonde o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai atrair esse par de elétrons para perto dele. E como que fica a representação dessa ligação? Muito mais corretamente dessa forma aqui, ó. A ligação fica muito mais próxima do cloro, por ele ser mais eletronegativo, tá? Se ele é mais eletronegativo, ele vai atrair esse par de elétrons para próximo dele. Se atrai esse par de elétrons para próximo dele, ele vai gerar uma carga elétrica maior do lado do cloro. Chamamos de um dipolo elétrico. Esse dipolo elétrico, ele é representado dessa forma aqui, ó, com uma carga negativa. Se aqui ficar negativo, aqui desse lado, logicamente, ficará positivo, tá? E aí a gente já começa a entrar em outro detalhe aqui, tá? Além dessa eletronegatividade, a gente começa a definir a polaridade das moléculas. Importantíssimo no nosso estudo de forças de interação. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui então. Então nós vimos aí a eletronegatividade dos elementos, né? Existem elementos que são mais eletronegativos e têm o poder de atrair essa ligação para perto dele, tá? Então o que ocorre? A gente começa a ter distorções da parte elétrica dessas ligações. Então nós temos origem a polaridade das moléculas. Então nós vimos aqui, por exemplo, o HCl. O HCl, ele atrai esse par de elétrons para próximo dele e, como nós dizemos, origem uma polaridade positivo e negativo, né? Dipolo elétrico negativo e dipolo elétrico positivo. Quando eu tenho isso, eu dou origem a uma molécula, como ela gerou esses polos, uma molécula polar, tá? Ela tem uma polaridade, ela é polar. Vamos ver outro exemplo do nitrogênio. Nitrogênio, ele faz 3 ligações, o gás nitrogênio, N2, ele faz 3 ligações covalentes entre os nitrogênios. Beleza. Se faz essas 3 ligações, os 2 átomos são iguais. Então, subentende-se que esses 2 átomos possuem eletronegatividades iguais. Essas ligações vão tender a ficar mais próximo desse nitrogênio ou desse nitrogênio? Ficará exatamente no meio. Então, esse tipo de molécula é uma molécula apolar, tá? Eu tenho, então, essa distinção, moléculas polares ou moléculas apolares. Nesse caso, molécula polar, nesse caso, molécula apolar. Beleza?
Vamos olhar então, através desse conceito, agora sim, entraremos nas forças de interação intermolecular, tá? Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Então nós veremos agora as forças de interação intermoleculares, que foi exatamente para isso que nós viemos aqui, né? Então vamos lá, vamos olhar com o olhar da polaridade das moléculas. Vamos olhar então o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele possui uma molécula apolar, tá? Ela é apolar. Tudo bem. Vamos olhar o HCl que nós vimos também. HCl é uma molécula polar, né? Polar. Beleza. Vamos imaginar as interações agora, molécula com molécula. Nós vimos as ligações químicas, que é de átomo para átomo. Agora vamos olhar as de molécula para molécula. Como que formam esses compostos, tá? Se eu olhar aqui a molécula de HCl, então ela gera um polo elétrico negativo aqui e um polo elétrico positivo. O que vai ocorrer se outra molécula de HCl chegar junto aqui desse HCl? O que vai acontecer? Possivelmente irá acontecer o quê? O HCl com o lado positivo vai interagir aqui. E vai formar o quê? O que nós chamamos de interação intermolecular, ou seja, entre moléculas, tá? Essa interação é uma interação forte, chamada de dipolo permanente. Dipolo permanente, dipolo permanente, tá? Geralmente, costuma-se visar isso daqui, ó, você que está repetindo, é dipolo permanente e dipolo permanente. A gente encontra em algumas bibliografias como DP, tá? É uma interação forte entre moléculas, tá? Beleza, vamos olhar o nitrogênio então, N2. Eu não tenho polaridade, uma molécula apolar. Como que ocorre a interação entre moléculas? Vamos imaginar que essas ligações ocorrem sempre na camada de valência e esses elétrons estão girando ao redor do núcleo, não é isso? Não estão parados. Então, num determinado momento, ocorre uma distorção dessas ligações e ela vai tender a ficar mais próximo de um nitrogênio do outro, supondo que fique desse lado negativo e aqui positivo. Por um momento, essa ligação tendeu a ficar mais próximo desse nitrogênio, tudo bem? E vai gerar um dipolo elétrico. Nós chamamos esse dipolo elétrico de dipolo elétrico momentâneo, ou seja, um dipolo induzido. E assim as moléculas se ligam entre elas, lado positivo e lado negativo, formando uma interação intermolecular aqui. Precisamos saber o quê? Essa interação é uma interação mais fraca do que essa, tá? Porque ela é momentânea. Então, se eu começar a olhar já pelas propriedades físicas que vão ter essas substâncias, a gente consegue ver algumas diferenças, tá? Essa interação é mais forte. Vamos ver outra? Na água. Na água, eu tenho então moléculas de água formando ligações de hidrogênio entre moléculas de água, tá? Como que ocorre isso daqui, gente? Ó, eu tenho uma molécula polar, aonde o oxigênio fica mais negativo e os hidrogênios mais positivos, tá? Então, o que ocorre aqui? Chamada ligação de hidrogênio. Se a gente olhar lá, alguns anos atrás, tinha outro conceito, que era pontes de hidrogênio, tá? Esquece isso, ligações de hidrogênio. Como que ocorre? Interações entre o lado positivo e negativo, ó. O oxigênio se liga ao hidrogênio. Essa aqui é a interação entre as moléculas, tá? Então, se a gente analisar esses três tipos de interações, o que ocorre? Nesse sentido aqui, ó, eu tenho um aumento na temperatura de ebulição. Por quê? É muito mais difícil eu romper essas interações do que romper essa, Se eu pego as três substâncias, nesse sentido, eu tenho um aumento da temperatura de ebulição, certo? Aqui é muito mais fácil eu romper, porque eu tenho uma molécula apolar, dipolo induzido, tá? Aqui, molécula apolar, dipolo permanente, essa interação é mais forte, e essa interação é mais forte ainda porque ela é formada por ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio ocorrem sempre quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Ligação
de hidrogênio ocorre na água, então. Ó. Na água ocorre. Por isso que a água tem uma temperatura de ebulição elevada, 100 graus Celsius. Tá? Aqui, se a gente pegar as 3 substâncias, ela vai ter uma temperatura de ebulição mais elevada que os outros. Tudo bem? E aí a gente já começa a desvendar o nosso segredo lá do volume. Tá? Do volume e por que aconteceu tudo aquilo. Vocês já conseguem ter uma ideia do que ocorreu aí, será? Vamos lá? Vamos solucionar nosso problema, então? A intensidade das forças de interação intermoleculares. Então, nós temos aqui ó, o dipolo induzido, que é uma intensidade mais fraca. Dipolo permanente, uma interação média entre o dipolo induzido e a ligação de hidrogênio. Então, nessa sequência aqui, nós temos uma interação mais forte. Se tem uma interação mais forte, eu vou imaginar o quê? Essas moléculas são mais difíceis de se desprenderem uma da outra. Tá? E eu preciso de maior energia, por exemplo, maior temperatura de ebulição. Tudo bem? Mas ainda tem uma interação mais forte ainda que ocorre, tá? Não é uma interação intermolecular. Por quê? Porque eu não estou falando entre moléculas. Eu falo entre o íon e o dipolo. Ela ocorre sempre que eu tenho uma substância iônica, por exemplo, o NaCl, que nós falamos lá no comecinho, cloreto de sódio. Quando adiciono cloreto de sódio em água, ele sofre dissociação, formando Na+, mais Cl-. Tudo bem? O que ocorre com Na mais Cl-? Como eu tenho uma polaridade muito acentuada na água, tá? A água vai gerar um dipolo elétrico negativo, né? E positivo nos 2 hidrogênios. A água vai envolver um cátion, aqui nesse caso o Na+, vai ser envolvido pelas moléculas de água, lado positivo com lado negativo. E aqui eu formo uma interação, certo? E o cloreto? O cloreto também vai ser envolvido, só que pelo outro lado da molécula positivo. Ó, H+, tá? E vai ser envolvido dessa maneira aqui. Esse tipo de interação chamada íon dipolo. E esse tipo de interação dessa dissociação ocorre o que nós chamamos de solvatação, tá? Ocorre a solvatação e é um processo mais difícil de ser rompido ainda, tá? Então, naquela intensidade que nós vimos, eu tenho dipolo induzido, dipolo permanente, ligações de hidrogênio e íon dipolo. Tudo bem? Isso aqui foi até tema já do Enem, já, tá? Agora, voltamos lá ao nosso problema inicial. Vamos analisar, então, a gente já tem subsídios para a gente explicar o que aconteceu na contração do volume e aumento da temperatura da mistura de água e álcool. Vejam bem, aqui está representado uma molécula de etanol. Tá? Essa molécula de etanol ela é formada por carbono, 3 hidrogênios, ligado a outro carbono com 2 hidrogênios e aqui uma hidroxila, oxigênio com hidrogênio. O que ocorre na eletronegatividade desses compostos? Ó, o oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele adquire uma carga negativa aqui, tá? Então eu tenho oxigênio com uma carga negativa. Quando eu adiciono o álcool, inúmeras moléculas de álcool, eu tendo outra molécula de álcool, essa parte negativa do oxigênio vai interagir com a parte positiva, formando ligações de hidrogênio. Então eu tenho uma outra molécula de álcool que vai interagir formando ligações de hidrogênio aqui entre oxigênio e hidrogênio. Tudo bem? A mesma coisa ocorre entre a água. Dá uma olhada aqui na molécula de água. Ó. Eu tenho 2 moléculas de água representando aqui minha substância. Então eu tenho o oxigênio, que é mais eletronegativo. Mesma coisa da outra molécula de água, tá? Então esse lado negativo vai interagir com o lado positivo, formando ligações de hidrogênio aqui, ó, certo? Então estavam todos lá formando ligações de hidrogênio, na água e no álcool. Quando entrou a mistura, o que vai ocorrer, pessoal? Eu tenho o etanol, com a sua parte negativa aqui, agora ele vai interagir com a molécula de água, com o lado positivo da molécula de água, formando novas interações, ligações de hidrogênio aqui. Como o álcool tem muito mais hidrogênios, o que vai ocorrer? Várias ligações de hidrogênio aqui, ó. Então eu terei uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, 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 várias ligações de hidrogênio. E vai ocorrer o quê? Uma
contração no volume. Por quê? Essas interações sendo mais fortes, eu tenho uma contração que deu aí quase que 50 ml, bastante coisa. Então essas interações fazem com que eu tenha uma diminuição do volume. Tudo bem? Essa é a primeira resposta que nós temos da primeira pergunta, né? Porém, por que ocorreu um aumento da temperatura nessa mistura entre água e álcool? Eu tinha moléculas de álcool lá realizando interações de hidrogênio aqui, né? Tudo bem? Quando houve a adição da água, essas interações, muitas dessas interações se romperam, muitas interações, ligações de hidrogênio também foram rompidas e foi buscado novas interações, agora entre a água e o álcool. Só que a água, ao buscar esses hidrogênios mais positivos com o seu oxigênio negativo, ela estava aumentando a sua energia cinética, ou seja, ela está à procura de hidrogênios, ela está buscando, e nessa nova busca ocorre o quê? Um aumento dessa energia cinética, e um aumento dessa energia cinética tem uma elevação na temperatura. Então, podemos dizer que é uma mistura exotérmica, tá? Ela libera energia por quê? Dessa movimentação, tudo bem? Vamos fazer aqui um quadro resumo para a gente concluir o que nós vimos, tá? Ligações químicas. As ligações químicas, como nós vimos os três casos, ligações iônica, covalente e ligação metálica, elas ocorrem entre átomos, tá? Entre os átomos. Eletronegatividade. A Eletronegatividade é a tendência em que um átomo tem de atrair os elétrons para próximo dele, tá? Quando eu tenho essa maior atração, eu tenho a polaridade, consigo definir a polaridade das moléculas. Essa polaridade, eu posso ter dois casos, ou a molécula é polar ou a molécula é apolar. Eu tendo isso entre a polaridade sendo polar ou apolar, eu consigo definir o que realmente interessa para nós nessa aula, que são as forças de interação intermolecular. Entre moléculas apolares, eu tenho o que nós chamamos de dipolo induzido, tá? É a menor interação que eu tenho, uma interação mais fraca, dipolo induzido entre moléculas apolares. Entre moléculas polares, eu tenho o que nós chamamos de dipolo permanente, tá? Dipolo permanente é mais forte que a dipolo induzido, tá? E temos também a ligação de hidrogênio, que é realmente o que nós vimos aqui no nosso experimento, tá? Nas ligações de hidrogênio ocorrem entre moléculas polares também, tá? Só que ocorre entre ligações quando eu tenho moléculas com hidrogênio ligado a que chamamos de FON. O que é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, eu tenho as ligações de hidrogênio, que são interações mais fortes, tá? Contêm mais temperatura de ebulição. E vimos também um outro tipo de interação, que não pode ser confundido com uma interação intermolecular, tá? Nessa nova interação que nós vimos aí, que é entre um íon e um dipolo, é a interação íon-dipolo, onde ocorre a solvatação dos íons, no caso, numa ligação iônica, os íons são solvatados pelas moléculas, no caso aqui que nós vimos da água. Tudo bem? Espero ter contribuído demais aí com vocês aí, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, aonde que nós vimos e nós retiramos todo esse conceito aí, tá? Algumas imagens aí foram retiradas por mim, tudo bem? Tá? E os links da fonte, aonde vocês podem acessar aí o conteúdo que nós fizemos nessa aula aí, tá bom? Então, bora estudar, gente, bora estudar, que é um conceito muito forte, que cai muito aí, principalmente em Enem, beleza? Um abraço a todos aí.